Muito boa noite, povo. Estamos aqui para mais um sorteio do desafio da família, né? Isso aí. Enquanto não tem futebol, nós estamos só no É. desafio, né? Mais um final de semana sem jogo, né, Cristian? É só lá na Europa, as final das Copas lá, né? Então acabou tudo, acabou no inglês, acabou no espanhol, No alemão. alemão também. Agora estamos só pela final da Champions agora, né? Final da Champions. Que dia que é a final da Champions? Tem que ver, agora não me recordo de cabeça. Não me lembro agora. Daqui uns Agora me dias. fugiu. Principal campeonato lá da Europa vai se encerrar daqui uns dias. Real e Borussia. O que sobrou lá na Europa também, depois lá por agosto começa tudo de novo, né? Isso. Porque lá os campeonatos só na metade do ano, né? E começando também no inverno, né, Cristian? Também. Muito frio esse final Bastante de semana. frio. Chuva e frio, frio e chuva, e assim Neblina. vamos indo só. Acho que esqueceu de nós aqui no sul. Né? Aí no Rio Grande continua aquela coisa de temporal, chuva e alagamento e coisas do tipo assim. É isso aí. Hoje, dia 26/5, como já disse, não teve rodada do Campeonato Brasileiro. Então a pontuação lá no nosso bolão também está travada, né, Cristian? Eu continuo lá, acho que eu estava em terceiro, nem lembro mais, mas acho que é terceiro lugar. Mas tamo aí. E o nosso desafio, Cristian, nesse final de semana, feito por vossa pessoa, Muito bem. como é que era mesmo a pergunta lá? A pergunta era o Jogo da Morte, realizado em 1942. Vou dizer quais que eram os times. E como é que foi, o pessoal foi na resposta aí? O pessoal foi mal na resposta. Foi mal na resposta? Só a Inês Foi mal. acertou? Esqueceram um T. Só a Inês acertou a resposta? A Inês e a mãe acertaram a resposta. Eu vi que faltou uma letra lá do... E alguém respondeu Fiakel em vez de Flakel. Mas enfim, É bom. eu vou considerar todas certas porque, como, querendo ou não, naquela época lá era uma coisa meio complicada, né? Então eu vou considerar como tudo certo, porque quem jogou naquela partida foi o Start, que era formado pelos jogadores do Zenit e do Dinamo de Kiev. E eles formaram um time durante o nazismo, o país estava invadido. E o time começou a golear e chegou para jogar com o Flakel. E o Flakel foi goleado também. O Flakel era o time da artilharia alemã. E alguns soldados alemães ficaram meio irados, né? Pediram uma revanche. Foram para a dita revanche e jogando lá no campo antigo do Zenit, o Flakel tomando uma goleada de novo. Chega um oficial da SS lá no vestiário e diz para os caras, ou vocês entregam o jogo ou vocês vão ser fuzilados depois do jogo. O que aconteceu? Os caras não entregaram o jogo, continuaram fazendo gol, e o goleiro do Start, que era o time lá dos soviéticos, ele atravessou todo o campo, chegou na linha para marcar mais um gol e deu um chute para o meio do campo. Para humilhar mais ainda. Nisso o juiz encerrou o jogo também. Com uns 5 minutos antes, mais ou menos. Dá pra você dizer, aos 40 minutos do segundo tempo, deu por encerrada a partida. Ela ficou conhecida por Jogo da Morte por causa disso, mas nada disso aconteceu. Você criou como é que se diz? Uma ideia no imaginário, né? Por assim dizer. Alguns jogadores, eles jogaram mais uns 2 jogos depois, mas foram presos pela SS por suposta aliança Essa SS, o que seria? A SS é os nazistas, né? Eu não lembro agora o que o S e o S significa. Mas enfim, tinha sempre o S e o S junto lá, né? E daí uns foram presos, outros foram mortos e alguns 3 sobreviveram, mais ou menos. Então, isso aconteceu quando que a Alemanha invadiu a União Soviética. Tanto que antes do jogo, os 2 times perfilados no campo, os nazistas fazendo aquela saudação lá e o Start se recusou a fazer isso também. E ali já começou aquele negocinho lá, né? A saudação que tu diz é aquela saudação nazista, né? Que fazia assim. Tinha que apontar para a bandeira que tinha a swastika. E é fato que alguém foi no vestiário antes do jogo dizer para os russos não, lá foi que eles eram... no intervalo. No intervalo? No que intervalo. Eles tinham que fazer a saudação... Não. A saudação era um ato que tinha que fazer. Mas, como o país estava invadido, tudo estava confiscado, tu não tinha direito a nada, para que tu vai saudar o ditador, né? Digamos assim.
E no intervalo foi dito, ou vocês entregam e parem de fazer gol, ou então vocês vão ser E no fuzilados. intervalo estava quanto o jogo já? Tá, acho que tava uns 4-1, se não me engano. 4-2, talvez. Pro time russo lá. Isso. Os É, ucranianos. O SS nazista que o Cris estava falando é o Waffen-SS, era o ramo militar da Isso. organização Schutzstaffel, SS do Schutzstaffel. Partido Isso. Nazista. Isso mesmo. E as Schutzstaffel. suas formações incluíam homens da Alemanha nazista, juntamente com voluntários e recrutas de terras ocupadas e desocupadas. É isso aí. Então Dito isso. aconteceu esse jogo aí. E esse staff, esse time lá da Rússia, ele participava de campeonatos lá? Não, porque o Start, o que foi? O Start nada mais foi do que uma ideia nova lá na época, porque o Zenit e o Dinamo, que são os times mais conhecidos lá, eles não tinha mais campeonato. Era Por causa da guerra. Por causa da guerra, por causa da invasão. Então o que os caras fizeram? Eles uniram ambos os jogadores do Dinamo e do Zenit e formaram o Start. O time não chegou a jogar nenhum jogo oficial nem nada, porque nem tinha como naquela época lá. E depois do que aconteceu, eles nem sequer talvez fundaram algum tipo de associação e tudo mais. Para quem não sabe, a gente fala lá na União Soviética, os russos, né? Não, Russo, União Soviética. Ucraniano e tudo mais. Porque mas o fato aconteceu na Ucrânia, né? Isso, Aí eu quero na perguntar, Ucrânia. mas como Rússia, a União Soviética, a Ucrânia? Porque para quem não sabe, na época ali os países ali do bloco ali, Lituânia, Rússia, Ucrânia, Letônia, enfim, esses países ali, eles formavam o que era a União Soviética, né? E a Ucrânia fazia parte disso aí, por isso que esse time Kiev é mais na Ucrânia, né? Kiev Seria é na mais Ucrânia, é a capital da Ucrânia. capital da Ucrânia. A menção honrosa, nesse time do Start, tinha um alemão também. Ele incentivou também a lutar contra o próprio povo dele. Quer dizer, povo entre aspas, né? Porque nem todo alemão concordava com o Hitler, né? Isso ninguém fala, né? Mas enfim, tinha isso também na época. E desses jogadores que jogaram lá pro Start? Como é que terminou, pela história assim, que tu sabe, como é que terminou os jogadores? Dizem que alguns morreram nos campos lá de concentração, outros foram torturados. Como eu citei, eles jogaram mais 1 ou 2 jogos, e daí os nazistas acabaram acusando alguns de associação com a polícia russa, querendo ou não, a Rússia... Mas isso não era talvez uma desculpa para torturar eles? Também, era uma desculpa, porque ou tu concordava ou tu morria, né? Então tu não tinha escapatória ali. E dito que no jogo eles não fizeram a saudação, eles golearam mais uma vez, eles não concordaram e ainda por cima teve aquela lá do goleiro, não ia passar barato, né? Eu andei lendo um pouco, eu não conhecia esse fato aí, esse final de semana, daí andei pesquisando um pouco, lendo alguma coisa. Virou filme, inclusive. E aí surgiram muitas lendas, muita conversa, muitas teorias sobre aquilo lá. Sim, bastante. Mas segundo alguns que sobreviveram lá, havia acho que 3 que morreram não é muitos anos ali, eles contaram que a morte do time, dos jogadores do time lá, que muitos diziam que foram mortos por causa do jogo, diz que não é isso, diz que eles foram mortos por causa da guerra mesmo, independente se tivesse jogo ou não, isso teria acontecido. Contra a Alemanha, no caso. É isso aí. Então é isso aí. Daí você criou essa ideia e tudo mais. Então vamos lá, Cris, quem é que acertou a resposta do nosso desafio? Vale destacar também que o estádio daquele jogo ainda está de pé. Está abandonado, mas ainda está de pé. Tá, esse estádio, só para deixar claro, é em Kiev, né, que aconteceu. Eu também li alguma coisa que tem uma estátua lá, um memorial para 4 jogadores. Quem seriam esses 4? Tu tem essa... A gente não tem certeza por causa dos nomes, né? Mas o goleiro, se não me falha a memória, tem o sobrenome de Rusevich, se não me engano. Aliás, se alguém quiser saber mais sobre essa história, tem uma página na internet chamada Imortais do Futebol. É muito boa. Ela conta a história de tudo que é time do mundo e conta a história do Start contra o Flakov. Então, Tanto é que o Flakov a gente não tem dado nenhum dos jogadores. Ninguém tem dado nenhum. Será que eles não fizeram esse time do Flakov ali, que era, afinal era
Eram os nazistas para esse jogo só? Não, é que na época jogavam algum tipo de liga amadora e tudo mais, né? E daí o Start se formou, começou a fazer amistoso aqui, amistoso ali, e daí chegou para jogar contra esse time ali. E daí, imagina, né, o orgulho ferido dos caras, né? Então, pensa. E tem uma outra estátua também do ucraniano pisando na águia de duas cabeças. A águia de duas cabeças era a ave símbolo dos nazistas. Ele tá pisando nela, assim. Com Isso- uma bola de futebol junto. Isso também é lá em Kiev, né? Isso, tem Onde lá. que esse time era de lá. Isso. Muito bem, então vamos lá, vamos aprender um pouco de história aí. Então História, quem é bom. que vai participar do nosso sorteio de Hoje, hoje? no caso, eu sou tu. Opa, hoje tu vai tirar teu nome. Então, vamos ver. Hoje não Vamos ver. tem jeito. É. Depois de tu. Vamos ver. Então vamos lá. A Inês. E a Inês lá em Pio Décimo. É. Vamos lá. A única que botou o T lá junto. né? E a mãe também. E a a mãe mãe. colocou também. Ele colocou Star. Start com Está. T. Mas como o time só existiu naquela época, eu vou deixar. Vamos passar. deixar quieto, Zé. É. Mas a Vai que eu pronúncia sou- tá certa. Isso, como eu sou a favor da competitividade, eu vou deixar. Tá bom, então. O Lauri, O Lauri também participou então. A Lia. A Lia lá em Erechim. o Antônio, Jaraguá do Sul. o O Alessandro, Alessandro lá em Erechim. a Nona também, A Nona lá nas Coabe. Seara. a Vanessa, Jaraguá. Juarez, Concórdia. Marlise, Marlise naquele bairro, saída. esse mesmo, o Edson, Edson também. o senhor O Lorenzini, senhor Lorenzini lá em São Francisco, na É. beira do lago lá. a Val, Será que trabalha hoje? Eu acho que não, né? Deve estar em casa. não sei, o Victor, O Vitor lá em Jaraguá do Sul. isso, a Marciele, Marcelo em Erechim. o Valdecir, Adicides, um gremista lá do Jaraguá. opa, o José, José lá de Survi. Roseli, Roseli também. a Maristela, Maristela que está aí no comando. Só nos Bero. a Júlia, Júlia lá em Concórdia. a Leone, A Leoni lá em Jaraguá também. o Luciano, O Luciano lá nas Coabe. isso, e o Murilo. E o Murilo lá em Erechim. É. Hoje eu não vou falar que ele vai ser o futuro goleiro do Inter, senão ele vai mensurar quando vai se encontrar. De tanto eu falar que ele vai ser goleiro do Inter, de repente ele vai ser goleiro mesmo um dia. Olha. Apesar de ser gremistão, né? Então vamos lá, deixa eu mexer bem aqui. Muito bem, tem uns. Parece que tem um só pra cima aqui, então vamos lá, pega um aí no meio. Mirando aqui pro lado. No próximo final de semana, quem vai fazer o desafio vai ser a Inês. Ela pediu hoje à tarde, então, próximo final de semana, quem vai fazer o desafio é a Inês. E daí, com o ponto que eu vou fazer agora, que o Christian tirou o nome dele agora aqui, domingo que vem vai tirar o número, o nome aí da Inês, daí eu e o Murilo vamos ficar com 2 pontos, né? Confirma aí que é o teu nome que tu conseguiu tirar hoje para mim marcar meu primeiro ponto. Vamos lá então. Expectativa. É o Murilo. O Murilo de novo, o Murilo já vai para 3, aí ó. Tá avançando. Tá ó. disparando o seu Murilo. Né? Então tá, mas não tem jeito mesmo de sair meu nome. Não, aí. não tem. Vai Né? ter que fazer reza daqui a pouco. Né? Mas ainda vou empatar com o Murilo. Ainda Eu vou vai. começar minha reação domingo que vem, daí vou Isso. alcançar o Murilo. Ah, menção honrosa também do nosso desafio. Virou filme, né? Virou um... Aqui, não sei se tu sabe, mas o Pelé e o Sylvester Stallone fizeram esse filme. Eu vi alguma coisa, eu vi que... É Fuga para a Vitória o nome. Mas claro que não tem, tipo assim, se tu assistir o filme, nada remete àquilo lá. Tá, mas então por que o filme? É que foi inspirado naquela história. Mas assim, é muito desconexa as coisas. Tem um outro filme, se eu não me engano é russo, eu até baixei ele, tenho ele legendado. Aquele sim é uma coisa mais inspirada lá. É como se contasse a história lá mesmo. Como se eles recriassem tudo assim. Aliás, o Stallone conta que nunca tinha jogado bola na vida. E foi fazer um jogo justamente, e foi fazer um filme assim. Com o Pelé. Isso. E daí ele pensou, o cara vai chutar a bola de lá de 50 metros. A bola nem vai chegar em mim, né? Fiquei olhando o Pelé ir para a bola. No primeiro chute, eu fiquei aqui e a bola passou do meu lado e eu não vi. Só vi o barulho. E ele ficou assim, né? Ficou atônito. Vamos de novo. Segundo chute. Ele ficou assim olhando. De novo não viu a bola. Ele só ouviu o balançar da rede. Ele pensou, mano, não é possível que eu não vou pegar nada aqui. Porque ele era goleiro lá no filme. Certo.
Na terceira vez, ele se concentrou melhor, ficou olhando, porque ele nunca tinha jogado bola na vida, então tu imagina, né? No que o Pelé chutou mais no meio, ele foi espalmar, ele quebrou acho que um ou dois dedos. Ele disse, como é que alguém tem tanta força para chutar uma bola? Ele nunca tinha jogado bola Mas na aí vida. sem a força, é o jeito, quem sabe Sim. outros 500, né? Então, E lá nos Estados Unidos os caras não jogavam bola que nem nós, né? Eles jogam aquele futebol deles. Não lá, é né? muitos anos que disse que eles aprenderam a jogar. Aliás, foi o próprio Pelé que disse que foi lá ensinar eles a jogar. Exatamente. Depois que o Pelé parou de jogar aí nos anos 70, o Pelé foi pro Cosmos. E aí foi lá que ele... E tinha o Beckenbauer lá. O Beckenbauer lá também. Hoje tem uma liga até, acho que mais ou menos, lá pelo que eu sei, muitos jogadores. Mas depois que estão meio se aposentando, né? Eles acabam indo para lá para encerrar a carreira lá, ou para ganhar uma graninha lá, e depois acabam voltando. Né? Então tá bom, Inês. Então, como eu disse antes, no próximo final de semana a Inês vai fazer o desafio aí. Bom, Inês, faz aquela pergunta que só eu saiba a resposta, tá? Porque aqui tá difícil, viu? Mas estamos na luta aí. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma boa semana, que deu um pouco menos de frio agora amanhã depois. E até o próximo sábado, próximo domingo, já com a rodada do Campeonato Brasileiro, que vai voltar no próximo final de semana. Daí nós vamos se interter de novo no bolão aí, etc. e afins, até o final do ano. Isso. Por enquanto o Murilo ganhando fácil aí, os 400 pila. Vamos ter que pelear aí pra... Tem que ser mas também tu não colabora com nada, então... Tu também tem uma sorte danada, né? Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo final de semana. Tchau.